com derramar e com unção do Teu Espírito Santo. Dê-nos atenção, que nós possamos estar com os ouvidos atentos, para sairmos diferente do que entramos nessa noite, Pai. É o que nós pedimos no nome de Senhor Jesus. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode ser sim. Vamos passar a palavra. Já subo de Consegue tirar esses microfones ali para não atrapalhar a tela? Eu só queria reforçar, amados irmãos, que tem um link com o formulário da presença. Se você não tiver esse link, peça para o teu irmão do lado, tá bom? Ainda tem pessoas que não assinaram, tá bom? Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Estão prontos aí? Legal, né? Brincaram bastante à tarde? Comeu, né? Tá bom. Muito bom. A gente dá sequência, então, na nossa série de mensagens. Nessa parte da manhã, nós vimos a relevância de a gente ter um olhar de mais longo prazo, né? Como disse o pastor Kikuchi, né, sucesso precisa ser visto e analisado sob a ótica de 3 gerações, né? Essa foi a palavra que ele deixou. Agora hoje nessa noite, eu vou trabalhar um pouco a questão do ambiente, né? O que é importante para a gente gerar transição, sucessão, né? Continuidade. Eu queria abordar algumas coisas muito prático, né? As coisas que aconteceram conosco. É bem verdade que aquilo que eu vou compartilhar aconteceu dentro do ambiente da empresa, não é? Talvez não seja muito semelhante ao que acontece na igreja, tá? Mas eu tenho plena certeza de que muitos desses poderão ser temas importantes para o futuro da igreja, pensando, né, que nós estamos sonhando com a continuidade das igrejas, o crescimento dela e tudo mais, né? O tema, eu escolhi o verso de Salmos 37, 37. Vamos ler todo mundo juntos aqui? Vocês enxergam aí, não enxergam? Então vamos lá. Observe. Porquanto o homem de paz terá posteridade, né? E nós estamos falando exatamente isso que nós estamos falando e queremos buscar, não é? Então deixa eu começar falando um pouquinho sobre a questão da paz. Quando eu estava, aquele vídeo que vocês assistiram, o primeiro vídeo, né? Que era da transição, da minha transição para os meus sobrinhos, e durante o processo que antecedeu basicamente a esse evento, né, um ano antes, eu estava como presidente da holding, né, do lado societário, familiar e presidente do conselho de administração. Estive à frente basicamente quase 20 anos dentro dessas funções, mas quando chegou o período de transição, começando a anteceder a transição, eu comecei a sentir um pouquinho de crise. Não foi uma grande crise, mas alguma coisa que estava me incomodando naquele momento, né? E a grande reflexão minha é, o que será que eu fiz em 20 anos dentro dessa empresa, liderando a empresa, né? O que é o fruto do trabalho que eu estou deixando, né, para os meus sobrinhos, para ele dar continuidade? E eu comecei a tentar entender, e existe a minha crise é
que eu não havia sido um gestor, né? Minha função não era fazer gestão, eu não tinha sido administrador, não tinha sido financeiro, não tinha sido a pessoa responsável por inovação, por fábrica, nada disso, né? E quando você não se enquadra dentro daqueles quadrados que a própria sociedade oferece, diretor de produção, diretor de vendas, presidente da empresa, vice... Então, quando você não se enquadra a esses quadrados que existem na empresa, eu fiquei procurando onde que era o meu quadrado. E eu não conseguia entender, e por isso que me dava aquela sensação meio esquisita, né? Será que eu fiz alguma coisa que valeu a pena? E essa pergunta ficava assim, me martelando na cabeça. Uma das coisas que eu tinha convicção que a empresa, nesse período, a empresa cresceu bastante, desenvolveu bastante, amadureceu bastante. Isso eu tinha muita convicção disso, né? E um dia, nas minhas reflexões, de repente, plumba, a ficha caiu, né? Como diz a turma aí, né? Na realidade, eu havia desempenhado um papel dentro da nossa empresa familiar, que eu havia desempenhado o papel de paz. O meu papel foi trazer paz para dentro da organização. E o interessante é que eu falei que a gente não encontrava o meu quadrado, porque em nenhuma organização até hoje eu encontrei uma função chamada diretor de paz, gerente de paz. Não existe, simplesmente não existe, não é? Não existe significa que não é importante, né? E eu quero explorar um pouco a relevância do que significa paz, né? Por isso que eu fiquei procurando e não encontrava, né? Porque o computador ficava rodando, cadê? Não encontrei, né? Mas até que eu realmente pude entender que o meu papel foi trazer paz. Por isso, o homem de paz terá posteridade, de certa forma, tem uma relevância muito grande, não é? E posteriormente, todo mundo me reconheceu e reconhece hoje como alguém que realmente contribuiu bastante para o estabelecimento da paz dentro da organização, né? Então, isso foi, para mim, a grande descoberta, não é? Que não existe curso, não é? E tem outro detalhe da minha vida, não é? Que eu me formei engenheiro, sou engenheiro mecânico de formação, mas nunca exerci engenharia de fato, né? E eu costumo dizer que eu sou um cara muito raso. Eu não sou técnico muito profundo, não sou administrador muito profundo, eu consigo entender muitas dessas coisas, mas tudo muito raso, né? Mas, na realidade, a minha função era muito mais longitudinal. É uma função que eu chamo de generalista. E também não existe nas escolas hoje alguém que prepara pessoas para ser generalista. Eu falo que generalista é mais ou menos isso, né? O cara acha que entende de tudo e não entende de nada, né? É bem raso mesmo, né? Mas nos tempos de hoje é muito importante, não é? Que o generalista é que conecta os pontos. Se eu fosse muito bom em tecnologia, eu não conseguiria fazer integração com todas as diferentes áreas que existem, né? Porque eu começava a defender. Mas por ser raso, eu dependia de todo mundo, não é? Para poder conseguir fazer as coisas. Então, essa é uma função de generalista, e pode ser que no nosso meio aqui, não tem muitos, tá? No nosso meio tem alguém, cara, que falou, pô, não me enquadro em nada. Eu sou fraquinho em tudo, né? Eu não tenho profundidade em muitas coisas, né? Dá uma reflexão sobre isso, que de repente, não é? Acho que assim como você, como eu, não é? Eu tive que lidar com isso, porque outra vez, não existe ainda até hoje, uma caixa chamada generalista. Não tem, não é? Então, e a gente sofre por isso, né? Então, certa ocasião, eu estava me preparando para receber a visita de uma empresa de São Paulo, uma empresa muito grande de São Paulo, japoneses também, né? Uma empresa enorme lá em São Paulo, e eles queriam vir conversar sobre empresa familiar,
e quando queria falar sobre empresa familiar e vinha com a família inteira para Pompeia, eu já sabia o que era. A família estava em pé de guerra. É sempre assim, não é? Quando vem a família inteira e quer conversar sobre empresa familiar, é que lá eles estão sofrendo um conflito, não é? Muito severo, e eles não estão conseguindo resolver e desatar esse nó, não é? Então eu estava me preparando, né? E eu entendi rapidamente que eu tinha que falar com eles sobre paz. Então comecei a me organizar para ver o que eu iria conversar com eles, que mensagem eu iria trazer para eles, né? E eu tenho esse costume de brincar um pouco com as letras, né? E aí eu coloquei a palavra peace, né? Que é paz em inglês, e comecei a brincar com o peace, criando o acróstico em cima do peace. Falei, deixa eu ver o que sai aí, não é? Aí eu comecei a colocar P aqui, que eu vou colocar, tal, fui colocando e encaixando. Ao terminar essa brincadeira, eu falei, uau, eu descobri uma coisa muito preciosa. Basicamente, os meus 20 anos na empresa foi dedicado para construir isso aí que está aí na parede, né? Eu consegui trazer basicamente quase tudo daquilo que eu acho que eu coordenei, né? Eu puxei, eu liderei, na realidade, colocar dentro de um acróstico chamado PIS, né? E foi muito interessante poder descobrir isso, né? E o P é propósito e visão de longo prazo. Eu vou falar sobre cada um desses temas, não é? Mas é planejamento estratégico, né? A gente ter um plano, né, para a gente seguir, e de preferência com uma visão de longo prazo. E a estrutura de governança, a governança é você organizar as estruturas para saber discutir, para saber cada área tem que resolver, tem que trabalhar especificamente para resolver aquele problema, não é? Então, dentro da nossa família, nós temos uma estrutura chamada Conselho Societário e Familiar. Conselho Societário e Familiar, a gente trata de problemas da sociedade e de família, né? Normalmente nas empresas familiares não tem um lugar onde a gente conversa sobre família. E vocês viram os vídeos hoje, não é? Os vídeos mostram exatamente que nós estamos tentando fazer um esforço grande, porque a gente acha que isso é muito importante para fortalecer a família, os vínculos familiares. E nós estamos criando uma relação emocional, né? Uma conexão de coração com essas crianças, para que quando chegarem à fase adulta, essa conexão está totalmente feita. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, sabe as amizades que a gente faz? Sabe, nós temos muitos conhecidos, né? Nós temos muitos colegas, mas poucos amigos. E você sabe, a maior parte desses amigos, quando que é que esses amigos, de que fase da vida da gente, esses amigos foram conectados com a gente? Infância, gente. A gente se conecta na infância porque a gente tem aquela liberdade, a gente não tem barreira, não tem preconceito, não tem nada. A gente tem uma relação, não é? Então, muitas das amizades são aquelas que nós construímos ao longo da vida, né? Mas lá no começo, os colegas de trabalho podem tornar amigo? Pode, mas acho que vai ser mais colega do que amigo, né? Então, para pensar, né, que a gente tem que trabalhar essas coisas com esse olhar, então nós temos lá o Conselho Familiar. E o Conselho Familiar é para ver como é que a gente faz essa família funcionar, conectar, integrar melhor, né? Acordo. Em Amós, né, tem um texto no livro de Amós, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu acho que qualquer lugar, dentro de casa, uma família, se a gente não tem acordo entre o marido e a esposa, é um inferno. A gente precisa ter esse acordo construído, tem que ter esse acordo estabelecido. E no nosso caso, tinha que ter um acordo para nos dirigir como empresa familiar, né, para que a gente tivesse condição de caminhar dentro de um ambiente que a gente
concorda, né? A gente fala que o acordo é uma coisa que a gente desenvolve, vai escrevendo e vai checando com todos os membros da família para a gente chegar e falar, nisso aqui nós estamos plenamente de acordo, não é? E normalmente, ao final, no nosso caso, nós escrevemos o nosso acordo, nós assinamos o nosso acordo e fala, esse é um acordo moral. Não é um acordo legal, é um acordo moral. Porque o acordo legal, por mais legal que seja, a gente sempre vai encontrar advogado que pode mudar a regra do jogo. O acordo moral é moral. Você falou, você prometeu e você tem que cumprir. Então, a gente tem que criar acordos que sejam morais e durem por muito tempo. Nós fizemos o acordo nosso entre irmãos, foi um acordo muito sem vergonha, assim, cada coisa esquisitas que nós escrevemos, né? Mas era o momento que a gente tinha, a gente escreveu aquilo e foi muito bom. Durou 20 anos. Por 20 anos, toda vez que a gente tinha alguma coisa de conflito, a gente recorria ao nosso acordo, falou, vem, o que o acordo está dizendo? O acordo está escrito isso, isso, isso. Morreu. Se a gente estava discutindo, só de a gente ler, acabou a conversa. Não é? É muito importante a gente, então, ter estabelecido acordo. Corvelhos, eu não encontrei a palavra ser em português, então peguei do inglês, mas ela diz exatamente aquilo que a gente quer, né? Os valores fundamentais, muito importante, não é? No que são as coisas que nos guiam, para a gente não sair nem de um lado da estrada, nem do outro lado da estrada. Nós temos uma estrada, nós temos guarda-reios. Quando a gente estabelece os nossos valores, a gente está dizendo, olha, a nossa empresa, ela vai andar por esse caminho e nós não vamos sair fora do trilho, nós não vamos sair fora daquilo que nós estabelecemos como valor, né? E equilíbrio espiritual e emocional. Essa é a área mais crítica da empresa, mais crítica que tem, porque a gente tem que tratar os nossos relacionamentos. E esse equilíbrio espiritual e emocional é onde a maior parte das empresas fracassam. E as brigas, né? A gente lia assim, né? Que as empresas familiares aparecem nas páginas, quando o jornal ainda era lido, né? Nas páginas, né? Das notícias sociais, né? E depois termina nas notícias das páginas de polícia, não é? De problemas. Isso muitas vezes acontece, né? Então eu vou passar rapidamente, não é? Porque eu sei que o grupo que está aqui não é um grupo necessariamente de empresas, não é? Então, um grupo variado. Então, eu vou passar rápido sobre esse tema, mas o primeiro é o propósito e visão de longo prazo. Para todos, vale para os jovens, para empresas, para igrejas. É muito importante a gente ter o propósito. Se a gente não sabe quem a gente é e não sabe para onde a gente quer ir, nós estamos com um baita problema. Todo mundo, em algum momento da história, da vida, se vocês encontrarem o propósito da sua vida quando você é novo, olha, vai ser uma maravilha. Alguns demoram um pouco mais, mas nunca deixe de encontrar a sua identidade, o propósito, a sua identidade, porque isso determina, na realidade, quem você é e facilita, na realidade, a jornada da vida, né? Então, identidade é o propósito e visão. Se você não tem uma visão para onde você quer ir, você não tem o direito de convidar as pessoas para irem a uma viagem sem saber para onde vai, perdido. Nós precisamos saber. Então, se nós sabemos, nós temos a possibilidade de convidar e trazer as pessoas, e as pessoas serão atraídas para poder chegar a esse destino, porque é um destino que eles querem chegar também, não é? Então, aqui, rapidamente sobre essa ilustração, né? Nós temos essa cabecinha com duas engrenagens que significam o propósito e os valores. O propósito da organização e os valores da organização, né? E isso é uma lente. É uma lente que impossibilita você de ficar vendo qualquer coisa. Agora, você, com essa lente,
você enxerga o propósito, você enxerga os valores. E aí a gente tem que saber que a gente está nesse mundo para trazer algum tipo de contribuição. Nós não estamos nesse mundo para passar à toa. Nós estamos aqui para resolver algum problema de abençoar, né, em alguma área, alguma necessidade que as pessoas precisam, né? Então aí a gente tem que saber que nós estamos tentando resolver problemas, né, da nossa cidade, do nosso povo e tudo mais. Naturalmente, para a gente poder projetar a visão de futuro, a gente vai ter que saber como é que são as tendências legais, as tendências tecnológicas, sociais, tudo isso influi. Às vezes você está fazendo um projeto lá para frente que, de repente, sai uma lei que te impede você de fazer essa trajetória porque você não entendeu que a lei está mudando, né? Essas questões ambientais e tecnológicas e tudo mais. A partir do momento que você tem tudo essas informações, esses dados, aí a gente junta as pessoas e a gente faz o que a gente chama de cocriação. Vamos criar o futuro juntos. É muito importante que quando a gente vai projetar alguma coisa pela frente, é bom fazer com as pessoas, envolver as pessoas. Uma coisa é você falar, olha, eu tenho uma visão de futuro, vamos fazer isso, 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 isso. E você não envolveu ninguém nessa conversa. Aí você vai ter que convencer os 100 caras que está aqui dentro a respeito de onde você quer ir. Se você faz a cocriação, vai demorar um pouco mais. Mas quando você termina de cocriar a visão, todo mundo está na mesma página, todo mundo ajudou a construir. Isso passou a ser uma visão de cada um, apesar de que é da organização, isso é absorvido por todos, né? Então aí nós temos chance, não é, de caminhar rapidamente. O japonês é assim, né? Eu lembro muito dessas histórias da Ford e da Toyota, né? Que os japoneses iam e votavam, mandavam uma equipe, vai, volta, discute. O americano chega e bate a mão na mesa e fala, vai ser assim, não é? E o japonês demora, vai e volta. Mas acontece só um detalhe. Quando o japonês fala, está aprovado, o negócio já está andando, porque todo mundo já sabe o que é para fazer. Enquanto que o americano, né, naquele tempo, batia a mão na mesa e dizia, vai ser assim, agora ele tinha todos os subordinados para tentar convencer, né, de que eles tinham um caminho a seguir. Perdia muito tempo, né? Então, o japonês, nesse ponto, ele funcionou muito bem, porque soube trabalhar juntos, né? Próximo é a estrutura de governo. É muito importante, não é? Isso na igreja, na empresa, em qualquer lugar. É importante que a gente tenha uma estrutura formada para as demandas básicas, né? Essa aqui é a estrutura da Jata, uma estrutura super complicada, mas o que eu queria mostrar aqui, não é que a gente precisa se organizar para discutir. Problemas de família, a gente discute no ambiente dedicado à família. Porque se a gente trabalha problemas de família dentro do conselho de administração, a diretoria da empresa, você chega e simplesmente joga toda a atenção para dentro da fábrica, toda a atenção para dentro da empresa, não é? Isso é péssimo, não é? Então a gente tem que saber discutir as coisas no lugar certo, né? Aqui eu vou falar rapidamente, não é? Eu sei que talvez não sei se é fácil de entender, mas toda empresa, empresa familiar sempre começa com uma pessoa, um grupo de pessoas, né? E vamos falar no nosso caso que a empresa começou com o meu pai. O meu pai, ele era dono da empresa, né? Significa dono. Ele tinha todo o controle da empresa, societário, né? Ele é o cara que cresceu porque ele entendia do negócio. Ele era um especialista no negócio, né? E ele carregava a figura de pai. Então, no tempo da primeira geração, as coisas fluíam muito rápido, né? Porque o pai dizia, filhos, vamos fazer isso, vamos para lá, vamos para cá, né? E os filhos diziam, sim, senhor, papai, vamos fazer. E ninguém mais discutia. Porque meu pai era o dono, ele era o pai, né? E o especialista, ninguém questionava.
Mas quando meu pai saiu da empresa e nós assumimos a empresa, de repente agora nós estamos em 5 irmãos, não é? Agora já não é um dono, agora são 5 sócios, dividiu, né? Se meu pai tinha 100%, agora a gente tinha 20%, mais ou menos na média, né? Então a gente já não era mais dono, não é? E a gente também não era especialista. Vocês já perceberam em família, né? Que na mesma família, não é? Se tiver 5, um está mais vocacionado para a área comercial, outro mais para a área tecnológica, outro mais para isso ou aquilo. É impressionante como, de repente, não saiu lá, né? O pai, um pai focado na tecnologia, não sai 5 filhos focados na tecnologia. Deus cria um jeito de que talvez se juntar os 5, quem sabe consegue formar a figura do pai, quem sabe, né? Então, a gente tem que saber que, de repente, já não tem mais um especialista que entende tudo. Agora a gente tem um especialista no negócio, em cada coisa, não é? E agora a gente já não é pai, a gente somos irmãos, né? Então, quando um irmão assume a liderança da empresa, ele chega e fala: ô, irmãos, vamos fazer isso, 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 né? Aí dá um frio naquele ambiente, dá uma gelada, todo mundo encara aquele irmão e falou: vem cá, você está mandando na gente? Você não é nosso pai, não é? E também aprendi também que na sociedade, assim também, tem um ditado que diz: quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação, né? Até rima, não é? Isso significa que meu pai não precisava dar satisfação, porque ele era o dono único. Agora nós, irmãos que somos sócios, nós temos que dar satisfação. Não podemos tomar mais. Então há uma organização mudando. Então, olhando sobre esse prisma estrutural, existe uma mudança de sistema de governo. Meu pai, ele vivia no tempo da monarquia e ele era o rei. E o rei que manda, não é? Quando nós moveu para a nossa geração, nós mudamos de regime, temos que mudar para um regime democrático parlamentarista. Coisa parecida com isso, né? Democrata parlamentarista. Agora a gente tem que conversar, tem que consensar, né? Sabe, isso parece, falando aqui é fácil, né? Mas sabe o que aconteceu com as sociedades, as nações que tentaram mudar de monarquia para um país democrático? Você sabe o que aconteceu? Morte, guerra. Pode estudar. Muitos países desses que tentaram sair de um regime para outro, criou-se uma guerra civil intensa, muita morte, muito sangue, não é? Porque era uma luta de sistema de governo. Quando você muda sistema de governo, é muito complicado. Então, olhando sobre esse ponto de vista, não é? A empresa familiar, que é o nosso caso, nós batemos cabeça por causa dessa falta de entendimento de que nós estamos mudando de regime de governo. Posteriormente, nós entendemos, e essa estrutura mostra bem que nós mudamos mesmo toda a nossa estrutura de governo, né? Então, eu acho que isso é um ponto para pensar, né? Dentro das estruturas, seja qual for, igreja, empresa ou qualquer coisa assim, né? O acordo. Sabe, nós tivemos próximo slide, nós tivemos um problema muito grave na nossa empresa durante o pós-hiperinflação, né? Acho que só os mais velhos sabem o que é hiperinflação na carne, né? A maior parte sabe teoricamente, mas sabe que é viver com inflação de 1000% ao ano, 2000% ao ano, chegando a 3000% ao ano. Você sabe o que significa isso? Não é? Que cada dia, às vezes, mudava de preço. Bom, no supermercado só tinha o cara lá fazendo a marcação, né? Tchaca, 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 né? Aí você ia comprar um produto, tinha umas 5 etiquetas, uma em cima da outra, não é? Não dava tempo nem de tirar a etiqueta, não é? Vivemos esse período
Eu fico pensando até hoje, falei, como é que nós sobrevivemos? Eu sei um pouquinho, não é porque sobrevivemos, mas foi muito difícil. Em épocas de tensão, onde você tem o problema econômico, né? O problema econômico e você não tem uma estrutura familiar consistente, aí a coisa fica feia. E aconteceu conosco, né? Nós teve um momento na nossa história que nós quase desaparecemos, implodimos a empresa, foi nesse período, né? Foi 91, que nós quase implodimos. E o meu pai fez um movimento, porque meu pai estava preocupado. Meu pai já não estava na empresa, mas ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado que talvez a empresa quebrasse. E acho que ele tinha razão, né? Como é que você sobrevive uma empresa de bens de capital com inflações desse nível, né? E aí meu pai tomou uma decisão de convocar uma reunião de conselho e a gente respeitou meu pai naquele tempo, porque a gente podia ignorar nosso pai. Mas nós não ignoramos, porque ele já estava fora da empresa. E ele veio, fez uma intervenção, e o meu irmão Giro, né, que é o meu irmão Giro, que era o presidente da empresa, ó, cortou a cabeça dele, assim, sem aviso, sem conversa, sem nada. Uma reunião assim, pá, pumba, né? E eu também perdi a cabeça. Eu era diretor industrial naquela época, né? Sabe, gente, quando isso acontece de uma forma mal conduzida, e o meu pai conduziu muito mal esse negócio. Ele criou um cenário, né, de uma reunião de conselho. Meu pai nunca fez reunião de conselho, né, e chamar uma eleição. Nós nunca tínhamos feito eleição na nossa família. E, de repente, então, o Giro e eu, assim, rapidamente, né? E nós descobrimos que aquele movimento que meu pai tomou naquele dia havia sido preparado, já estava tudo armado. Não teve nada daquela reunião que foi assim, natural. Foi tudo armado. Só que meu pai, por não saber como conduzir um negócio, você sabe, despedir um filho é difícil, não é? Despedir o filho é muito difícil. Então ele criou um cenário, né? E a gente descobriu esse cenário. Alguns dias antes, a empregada do Giro chegou para a esposa do Giro e perguntou: é verdade que o Giro vai sair da Jato? Isso antes do evento, tá? Aí a Hiromi, muito preocupada, foi perguntar: ô Giro, você está saindo da Jato? Estou ouvindo essas conversas esquisitas. O Giro falou: não liga para essas coisas, a rádio peão, não sei o quê. 2, 3 dias depois, nós estamos com a cabeça no chão. E a gente foi descobrindo, né, que não só a empregada sabia, muita gente sabia. Os únicos que não sabiam eram o meu irmão Giro e eu. Dos poucos que não sabia. Sabe que sensação que a gente teve? Traição. Puxaram o tapete da gente. Agora imagina quando você vive nesse ambiente, que seu próprio pai, com endosso, anuência dos meus irmãos, não é? Promoveram tudo isso. A gente sentiu uma dor tão profunda. O Giro teve uma dor tão profunda que o chão desapareceu para ele. Ele sumiu. Depois dessa reunião, ele sumiu por 3 dias. E todo mundo muito preocupado, porque fala: onde esse cara foi? Você começa a pensar 1000 coisas, porque foi realmente uma ação muito dura. E o Giro foi para um hotel lá, para uma outra cidade, ficou 3 dias chorando. E depois de 3 dias, no terceiro dia, né, ele começou, depois de chorar, eu acho que ele chorou assim, tudo que ele tinha de líquido para derramar, ele derramou. E depois de 3 dias, começou a consciência a dar uma equilibrada, não é? Aquele nervoso sumiu, a raiva sumiu. E na conversa que ele estava tendo com Deus, Deus perguntou para ele: ô Giro, o que é mais importante para você? A família ou a empresa? E o Giro sempre foi muito família.
desde muito tempo, né? E o Giro entendeu essa conversa. Não, família é mais importante. Então ele pegou o carro, voltou para casa, foi conversar com os pais e tal, né? E disse, olha, eu não gostei nada do que vocês fizeram, mas está perdoado tudo e vamos seguir em frente. Né? E quando isso aconteceu, não só mexeu com a gente, mas mexeu com os outros membros da família. No fim, a gente estava melhor do que os outros, né? Que passaram por toda essa experiência. E o meu pai percebeu um clima horroroso dentro da família. E falei, e ele realmente ficou preocupado de que haveria uma implosão entre os irmãos naquela época. E poderia ter mesmo havido uma implosão. No entanto, meu pai, não sabendo o que fazer, ele chamou uma pessoa chamada Kojima. Kojima Sensei, esse senhor que está mais na frente ali, de camisa prata. Meu pai tinha conhecido ele, que ele tinha passado lá em Pompeia. Meu pai gostou muito, que ele parecia ser um cara muito jeitoso, né? Meu pai ligou para ele e falou, professor Kojima, você não pode ajudar, eu estou desesperado aqui, os meus filhos estão brigando e eu não sei mais o que fazer. E o professor Kojima veio, bondosamente, ele veio a Pompeia, ele não era especialista nessa temática, tá? E aí, ele, quando chegou aqui, ele disse, olha, fiquei procurando por muito tempo, né? Vários dias ou semanas, o que eu iria dizer para vocês que estão em pé de guerra? E foi a coisa assim mais interessante que aconteceu. Ele falou, olha, eu encontrei uma mensagem num livro, eu quero ler essa mensagem para vocês. E ele então leu esse texto. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Eu fico muito admirado porque ele não era um cristão. E ele foi encontrar nas livrarias lá do Japão alguma coisa para falar para a gente e ele trouxe essa palavra. Talvez era a única palavra que poderia começar a trabalhar a relação dos irmãos. Porque como família, nós temos vínculos, não é? Temos um vínculo forte de sangue. Então, quando veio essa palavra, nos fez sair daquela sensação de ira, de revolta, de tristeza, tal, para refletir um pouco do verdadeiro significado do amor. O amor não é um sentimento. Amor é algo muito superior a um sentimento. Tudo sofre. Se a gente sofre por alguma coisa e pacientemente a gente suporta, isso é amor. Apesar de que isso não está dando aquela sensação gostosa, né? Como se fosse encontrar a namorada pela primeira vez, não é? Não é desse jeito. Tudo suporta, tudo crê, o amor é paciente. Então isso nos trouxe a uma nova dimensão, não é? Da nossa relação. Como família, a gente tem que amar, né? Então isso começou a trabalhar e criar a base, a primeira base que ele criou foi falar sobre isso, e isso acho que penetrou dentro da gente, não é? E isso a gente começou a digerir gradativamente esse significado do amor. Mas ele fez a segunda coisa muito especial. Ele chegou e fez um convite a nós, dizendo, vocês são irmãos, eu quero convidar vocês para fazerem um pacto de unidade entre vocês. Pacto de unidade significa que vocês permanecerão juntos, mesmo das dificuldades, né? Vocês vão permanecer juntos. Aquela ideia de separar e tudo, não é? Não. Vamos fazer um pacto de unidade. Esse é o momento. Essa fotografia é muito querida por nós, né? Nós estamos com a mão sobre os outros, nós estamos celebrando um pacto.
um pacto de unidade, que a gente não separaria, não é? Que a gente continuaria unidos. Isso reflete muito para a nossa relação com Deus, não é verdade? Essa relação com Deus, Deus fez uma aliança com a gente, certo? Né? E qual é a possibilidade de Deus quebrar essa aliança? Da parte dele? Nenhuma. Às vezes a gente quebra, mas Deus não quebra. Então eu acho que família reflete muito Deus também, não é? Deus Pai, Deus Filho e tal. Então esse é o momento em que nós estamos celebrando essa unidade, né? Esse pacto de unidade foi fundamental, porque viriam muitos outros momentos que a gente entrou em crise outra vez, né? Mas agora a gente já estava calçado, né? Pelo significado do amor e do pacto de unidade que nós fizemos. Então, mesmo quando vieram as tempestades, os momentos ruins, a gente ficou. E ficamos até hoje e estamos até agora, né? Então, tá bom. Próximo slide. Equilíbrio emocional espiritual. Eu estava um dia lá no meu escritório e o Tisen, que é um amigo chinês, ele estava estudando hebraico, né? E ele veio todo animado, falou, já você sabe o que significa shalom, né? Eu falei, sim, paz. Não, mas você conhece o símbolo, o significado dos símbolos que forma a palavra paz? Eu falei, não. Aí ele me explicou que começa com Shin, Lamed, Vav e Mem. Eu não sou estudioso de hebraico, não entendo nada de hebraico, eu estou repetindo aqui, tá? Se a minha pronúncia não foi boa, me desculpe, não é? Não tem problema. Mas aí, o que eu achei mais curioso nessa interpretação da palavra Shalom é o significado de cada uma desses símbolos. Shin é a imagem de dente que esmaga e destrói, significa destruir. Lamed é a imagem de um cajado de um pastor, significa voz de autoridade. O Vav é a imagem de uma unha ou anzol de ferro, significa conexão entre duas coisas. E Mem é a imagem de águas de um córrego ou inundação ou tsunami, significa caos. Quando eu vi esse significado, falei, uau, que coisa mais estranha. A gente fala de shalom e dentro da palavra shalom existe uma palavra chamada destruir e a outra caos. Estranho, né? Mas na realidade, refletindo um pouco, a paz não vem de graça. A paz precisa ser conquistada. Então, eu coloquei uma interpretação minha, tá? Isso serve para mim. Não sei se está correto para o pessoal que entende a língua, mas para mim serve. Destruir o mal que provoca caos. Paz é destruir o mal que provoca caos. Nós temos que ir matando aquilo que provoca caos na vida da gente, na relação conjugal, na relação dentro da igreja, na relação dentro da empresa. Nós temos que ir destruindo essas coisas. Muitas coisas tem, não é, que causam destruição nas nossas relações. Então, quando eu e o Giro, nós somos afetados, nós perdoamos. E Giro e eu, nós dávamos muito curso de casais, né? E quem fez o Casados para Sempre sabe que na lição 5 a lição perdão, né? Então a gente ensinava muito, né? Mas aí chegou uma hora que a gente tem que aplicar isso agora em nós mesmos. Então fomos diante de Deus e perdoamos o nosso pai, os nossos irmãos, né? Aquelas pessoas que nos feriram profundamente. Sabe? Feriram profundamente de verdade. Você sabe que por 2 anos, toda vez que eu lembrava daquele fato, eu chorava, assim como o Giro. Porque mexeu fundo. Primeiro porque foi o pai que meteu a faca, não é? Segundo, não é? Porque colocou a nossa identidade em questão, porque parece que nós éramos os culpados, né, de todo aquele problema. E isso também machucou, mas também machucou porque nós, japoneses, damos um valor muito grande para o trabalho, não é? Muito grande.
Então, nos feriu de múltiplas formas. E a gente chorava por isso, né? Por muitos anos, talvez 5, 6, 7 anos que eu contava essas histórias para as pessoas, eu chorava. Né? Hoje eu não vou chorar, porque eu já faço isso já há muitos anos, né? E eu vou explicar por que eu não choro mais. Não é? Mas machucou. E feridas profundas, meu companheiro, ela demora para cicatrizar, porque ela foi muito funda. Não é? E o que acontece, então, quando temas como esse aqui, que machucam, faz você chorar, faz você tremer de raiva, faz... Não é? O que acontece no nosso corpo quando eventos como esse acontecem? Nós temos hormônios no nosso corpo. E esses hormônios são responsáveis de pegar essa mensagem, essa dor que você sentiu, e colocar bem no centro da memória permanente de cada um de nós. Então, toda vez que vocês foram feridos, que vocês choraram, que vocês ficaram com uma ira, não é? Essas mensagens foram levadas por esses hormônios e depositaram bem no centro, né, da sua memória permanente. Sabe quando vocês vão deletar essa mensagem, essa memória? Nunca mais. Nunca mais ela vai ficar lá. Né? Então, quando você tem esse problema de memória, diante de Deus eu fui rapidamente, porque eu sabia que perdão é uma decisão, não é uma emoção. A gente decide perdoar porque é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Deus nos manda perdoar. E Deus fala, se você não perdoar, a sua oração não passa do teto. E Deus fala, se você não perdoar, eu também não vou perdoar você. Está escrito na Bíblia, não é? Então, nós temos que entender que perdão é um dever de todo cristão. Temos que perdoar. Por pior que tenha sido a dor, temos que perdoar. Agora, o problema é que você perdoa e você se sente muito leve. Depois você perdoa, você ficou, parece que saiu, né, um monte de peso das suas costas, né? E legal, né? Só que passado alguns dias ou alguma semana, de repente, do nada, você lembra daquele fato outra vez. E quando você lembra, toda a sua raiva, todo o seu amargor, toda a sua ira volta tudo outra vez. A memória traz e você... Mas aí a pergunta, isso significa que você não perdoou? Não. Perdoou, você perdoou. E para Deus você não precisa de ficar, né, perdoando as pessoas várias vezes. Uma vez só basta. E faça com a sua voz, faça com a sua boca, porque na realidade a comunicação que a gente faz, não é, com Deus, a forma como nós relacionamos com Deus é diferente do homem. O homem tem que fazer lá ir lá para o cartório, registrar e tal, assinar e reconhecer firma, precisa fazer aquele negócio. Para Deus basta a sua palavra. Não é? Porque Deus, quando criou o mundo, disse assim, haja luz. Luz, ele falou, né? E disse Deus, a nossa boca é suficiente para a gente fazer declaração para Deus e não precisa mais nada. Né? Então, uma vez que você perdoou diante de Deus, está perdoado. Diante de Deus está perdoado. Agora, quando volta às memórias, aí é o problema desse negócio ter ido lá para a memória central, para a memória permanente. Aí você vai ter que ter uma conversa interior. Você vai ter que dizer, né, o teu espírito, né, a sua razão vai ter que dizer, alma, vem cá, alma, vem, chega aqui. Isso já está perdoado, ele já não está devendo mais nada para mim, está tudo resolvido. E você, por favor, aquieta, fica quietinha, tá bom? E a alma obedece ao espírito. Então, aí o que acontece? Aquela amargura e tudo mais, acomoda. Né? E aí você vive, legal outra vez, né? Vai aparecer mais outras vezes. Vai aparecer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não é? Mas toda vez que aparecer,
A conversa não é com as pessoas, e não é nem com Deus, é com você mesmo. Você tem que ter um comando para a alma e dizer, alma, fica quietinha, por favor. Esse já está resolvido. Essa pessoa já não me deve absolutamente nada. E você vai repetindo, 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 né? Porque se não fizermos isso, nós somos sempre torturados, né? O diabo parece que tem uma alegria tremenda quando você chega, você tem essas lembranças outra vez e fica todo amargurado outra vez. O diabo fica se divertindo com isso, porque são chamados torturadores. Então, simplesmente controla o seu interior, fala, alma, tá tudo certinho, tá? Ponto final, né? E ela vai acalmar e você vai trabalhando, né? Então, dessa forma é que a gente tem que lidar, porque se não tiver isso, eu falo, a gente não desata o nó. E quando você não perdoa, você amarra tanto você quanto o ofensor ou o ofendido, tanto faz. Fica um laço e fica esse negócio conectado. Parece que você está ligado com uma corda com o cara e isso vai te atrapalhando, né? Na realidade, a gente tem que cortar e ficar livre. Para que desperdiçar a sua vida futura por uma coisa passada que não vai poder ser paga? Para quê? Eu falo, é burrice, né? Então, o perdão, encontrei um cara que disse assim, eu emprestei dele, né? Perdão é um favor que você faz para você mesmo. Quer uma vida leve? Tem que sair, perdoar e viver. A sua vida futura é muito mais preciosa do que essas coisas passadas que não vão te ajudar em nada. Eu sempre pergunto assim, o que a falta de perdão gera de produto positivo na sua vida? Absolutamente nada. O único que gosta que isso aconteça é o diabo. E quer, né, te provocar isso, né? Bom, vamos lá. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas... E Corvélios, né? É o C do Corvélios. Nós criamos o Corvélios, né? E o Corvélios, posteriormente, eu dividi o Corvélios nos 3 Cs. Para organizar, porque eu percebia que quando a gente falava de valores, as pessoas tinham a tendência de correlacionar valores com caráter. E, de certa forma, tem uma correlação. Mas não é a única coisa, não é? Os valores, no nosso caso, respondiam uma pergunta. Por que a empresa deu certo até agora? Eram 55 anos de história que a gente vivenciou, né? E a gente não tinha uma declaração dos valores da Jato. Nunca. Se alguém perguntasse em 2003 para mim quais eram os valores da Jato, eu falei, não sei. Talvez ia dizer honestidade, coisa básica, né? Dessas coisas. Não sabia. Então, nós, conduzidos por um consultor excelente que nós tivemos, nós mergulhamos 3 dias em São Paulo, num hotel, para poder... E ele falou, nós temos que descobrir os valores. Eles já estão dentro da organização, dentro da empresa, e só que a gente precisa trazer isso à luz, descobrir. Né? Então, nós fizemos uma viagem extraordinária para poder descobrir os valores, né? E foram saindo coisas como honestidade, humildade, honrar compromissos, evitando tirar de outras empresas, ninguém cresce sozinho no comprometimento, responsabilidade socioambiental, trabalhar duro como forma de prosperar, bunpuku, né? Essa é uma palavra japonesa que a gente manteve, simplicidade, desenvolver a nossa gente, cliente feliz, evitar dívidas e espírito inovador. Esses são os valores e cada um eu coloquei dentro dos Cs, dos 3 Cs, do C do caráter, o C do comprometimento e o C da competência. Porque a pergunta que nós respondemos foi, por que a Jato foi bem sucedida? Ela tem a ver com competência, tem a ver com comprometimento e tem a ver com caráter. Não é? Então, olhando esse quadro, não é? Quando você tem uma organização que tem caráter
tem competência, mas não tem comprometimento, as pessoas não vestem a camisa, as pessoas não suam a camisa, a chance de você sair bem é zero. Se as pessoas não se esforçam, se as pessoas não têm aquela determinação, vontade de querer fazer as coisas, quer levar tudo na moleza, não vai dar certo, não é? Tem que suar a camisa, tem que vestir a camisa, né? Tem que ter vibração, não é? Tem que se comprometer mesmo com as causas, né? Então, se tem caráter, competência e não tem comprometimento, vai comer poeira e vai desaparecer, né? Se uma empresa tem competência ou comprometimento, mas não tem caráter, o futuro dessa empresa vai ser muito ruim, porque ela vai estar envolvida em escândalos, né? Se não há caráter, o resultado da falta de caráter, escândalo. E escândalo derruba empresas, por maiores que elas sejam. Né? Lembra do que nós vivenciamos no Brasil, né? O Lava Jato? Empresas enormes, muito competentes, mas evaporaram, basicamente perderam a sua relevância, né? Se você tem caráter, tem comprometimento, mas não tem competência, você vai ficar para trás também. Nós vivemos num mundo muito competitivo, não é? Não adianta você ter gente boa e gente bem comprometida, mas que não tem competência, a gente fica para trás. Isso vale para a empresa, para a igreja, vale para qualquer coisa. Se não tiver competência, a gente não consegue avançar, né? Ou avançar muito lerdamente, não é? Em vez de a gente avançar rapidamente, não é? Então, esse é o ser, e assim eu finalizo, na realidade, esse aqui eu chamo o PIS, né? Aqui foram, pode passar, pode deixar nessa ordem. Por 2 momentos, essa pergunta foi repetida. Uma vez o meu pai perguntou para o meu irmão Giro, estava lá, né, já velhinho, já bem velhinho, e aí o meu pai virou para o Giro e falou: Giro, por que será que deu tudo certo? De certa forma, meu pai estava fazendo uma afirmação, em primeiro lugar. Ele estava muito feliz porque tinha dado certo. A pergunta dele foi: por que será que deu certo? Não é? Ele fez essa pergunta, não é? Que é uma afirmação também para o meu pai. E depois o consultor Vitor Pinedo, também ele fez essa pergunta: por que a Jato deu certo até agora? E nós tentamos responder através, né, dos valores, né? Bom, vocês estão cansados ou dá para seguir um pouco mais? Porque eu tenho bastante material, se quiser, tá? Tá bom, faz o seguinte, levanta só da sua cadeira, sem sair do seu lugar. Se alguém precisar ir no banheiro, pode ir, lógico. Só para descansar um pouco. Muito bem, era só para levantar e sentar. Esperar só um pouquinho ali, acomodar ali. Ok, vou seguindo, tá? Então, valores acabou sendo algo muito relevante. Eu sou um grande defensor da questão de valores, não é? Se eu tenho uma consciência que valores para nós é uma questão de vida ou morte da organização. Se a gente perder os valores através das gerações, do tempo, a empresa vai enfraquecendo.
né? Eu vi até uma árvore ali em frente, aqui em frente tem uma árvore que tem um buraco no meio, né? A gente vai apodrecendo igual aquela árvore apodreceu, né? Vai apodrecendo no meio, né? E a gente não percebe. Mas quando vem um vendaval, ela cai, não é? Então, valores para mim é uma questão de vida ou morte, não é? E nós escrevemos esses valores e posteriormente eu peguei esses valores e escrevi um livro chamado Série Valores. E esse livro, então, eu peguei cada um dos valores e criei uma história, eu já não gosto de usar essa palavra narrativa. Eu ia usar ela, mas não devo usar, porque estragaram com ela, né? Era para ser uma coisa boa do português, né? Mas parece que narrativa hoje é você enganar os outros, contar uma história para enganar os outros, não é verdade? Uma história mentirosa para enganar os outros. Mas, então, eu tentei colocar em cada lição histórias verdadeiras, né? Que já tinha sido escrito, ou eu escrevi, desenvolvi, no sentido de transformar isso num curso. Então, aqui nós temos 13 lições. E cada semana, né, os funcionários, né, isso está sendo passado para todos os funcionários da empresa, todos. Né? Acho que nós já estamos chegando quase finalizando, né? Nós temos 5.000 funcionários, né? E estamos passando, acho que até recentemente, 4.000 funcionários já tinham feito o curso. Esses cursos são dados no formato Habitudes, né? Grupos pequenos de 10, 12 pessoas, com um facilitador, e que em todo mundo compartilha um pouco do que ele aprendeu lendo a lição. E é assim que muita gente me perguntava, Jorge, como é que a gente transmite valores? Falei, eu falei muito, dei muitas palestras sobre valores, mas palestra não sustenta, né? Palestra eu acho que ajuda um pouquinho, né? Mas quando eu criei esse livro, eu acho que nós aprendemos a pelo menos um jeito de tentar repassar para as pessoas os valores, né? Sendo as pessoas que estão compartilhando aquilo que ele aprendeu desse material, né? Muito feliz, né, de que esse livro está sendo muito usado e a gente está tentando guardar, né, levar para que as pessoas mantenham esses valores vivos, porque a empresa cresce, né? Nós temos mais de 2.000 funcionários que entraram nos últimos 5 anos, né? Então, esse pessoal não conhece a história da empresa, não viveu com meu pai, não viveu com a gente, né? Então, aí nós temos que criar alguma forma de transmitir. E creio que isso talvez seja uma ferramenta interessante, né? Então, eu vou falar um pouquinho. A primeira lição chama Influências do Nippon Rikokai. Eu coloquei esse material porque, ao você ler esse livro, você vai ver que toda ela alicerçada em cima de princípios da palavra de Deus. Agora, uma vez o rapaz me perguntou, Jorge, esses caras não vão reagir com isso, não? Eu fiquei pensando, falei, pode ser, né? Então, aí eu resolvi criar uma lição que não é o valor, que é essa lição número 1, Influências do Nippon Rikokai, porque o meu pai, quando você vê os valores da empresa, meu pai é responsável por 70%, 60%, 70% dos valores veio do meu pai. E a minha pergunta que eu fazia onde meu pai recebeu isso aí? Porque a gente não recebe do nada, né? Nós somos igual um computador vazio. Enquanto você não alimentar ela, não tem nada. Eu fiquei, então, tentando entender de onde é que meu pai recebeu esses princípios, esses valores. Porque meu pai realmente foi um homem muito eticamente e moralmente correto. Muito mesmo, né? Eu vivi sendo filho, vivendo todo o tempo, não é? Opa, alguém me disse que se alguém derrubar aqui, acabou o tempo, né? É isso mesmo? O Shinji que falou, viu? O Shinji falou. Ele falou, o Shinji falou, é um sinal.
Quando alguém derrubar alguma coisa, que já está na hora de parar. Brincadeira, brincadeira, desculpe. Eu só quis brincar com o Xindia. Então, eu comecei a pesquisar da onde meu pai tinha recebido e comecei a pesquisar o Rikokai. O Rikokai é uma organização cristã. No Japão foi fundada por um filho de samurai, se não me engano, um pastor protestante. E ele criou uma organização para acolher jovens pobres japoneses. Lembra que no começo do século, 1900, começo de 1900, 1910, 20, 30, havia uma pobreza muito grande no Japão. O Japão era um país muito atrasado. Acho que tão atrasado quanto a gente. Não é? Muito atrasado mesmo. Então, esse Nippon Rikokai acolhia japoneses pobres. Não é? E tem uma história que eu vou contar para vocês, que eu ouvi, e isso, assim, quando eu ouvi, tocou muito o meu coração. A situação econômica do Japão era tão ruim, né, que começou a ter um movimento dentro das famílias japonesas para manter o filho mais velho em casa. O filho mais velho, não sei se hoje funciona assim, mas ele dava toda a herança da família, ficar com o filho mais velho. E a falta de recursos para sustentar a família toda realmente estava difícil no Japão. E teve um movimento no Japão de tentar pegar o segundo filho e mandar para fora de casa, para aliviar o orçamento doméstico. Interessante isso, não é? Tentar meio que empurrar para fora os filhos, o segundo filho. O primeiro filho não podia ser mandado para fora, então o segundo filho. E eu falo para vocês que isso me tocou muito, porque meu pai chama Shunji, segundo filho. E o meu pai foi empurrado para fora, possivelmente, não é? Empurrado assim, ninguém falou, sai, vai embora, né? Mas havia certa pressão. E o meu pai, então, ele saiu da casa e foi e não sei como ele chegou ao Rikokai, para falar a verdade, eu não sei essa história, mas ele foi para o Rikokai. E o Rikokai vinha de uma experiência muito traumática, né? Porque eles tentavam dar sustentação para os jovens no Japão, mas havia um problema muito sério, realmente econômico. Então o Rikokai começou a mandar esse pessoal para os Estados Unidos. Então muita gente foi, se não me engano, o Rikokai mandou 5.000 jovens para os Estados Unidos, né? E o pessoal ia para trabalhar e tudo. Mas veio também a crise no Japão, todo mundo conhece, né? A Grande Depressão. Eu acho que essa crise e mais o mau comportamento daqueles jovens que estavam sendo encaminhados sem a devida preparação, estava meio que maculando o nome dos japoneses, e chegou um momento que o governo americano fechou a porta. E então, um professor que sucedeu o fundador do Rikokai, chamado professor Nagata, morava nos Estados Unidos, ele foi chamado para assumir a liderança do Rikokai. Professor Nagata, e o professor Nagata, acho que ele presenciou isso. Então, quando ele voltou para o Japão, ele tratou de levar essa questão moral e ética, o estudo da Bíblia, de uma forma muito séria, muito severa. Não é? Então, no Rikokai, a formação foi uma formação muito firme, não é? E meu pai teve o privilégio de estar nessa escola nesse tempo. O professor Nagata possivelmente foi o cara que mais influenciou meu pai, no meu ponto de vista, né? Porque ele era um jovem adolescente, né? Então ele foi formatado, tal, e quando veio para o Brasil, né, o meu pai sempre realmente foi um cara muito firme, moralmente muito correto e muito firme, né? Então eu conto essa história no primeiro capítulo para dizer, sabe, não, a Jato vive todos esses valores, né? Mas esses valores vieram de uma história, vieram da história de um jovem japonês que foi numa escola chamada Rikokai, e lá ele foi acolhido, né? Primeiro foi acolhido, recebeu instruções, os princípios ele aprendeu lá, não é? E nós somos reflexo disso.
Então, quando eu conto essa história desse jeito, então fica mais simples de dizer por que tem tanta Bíblia nesses valores fundamentais. Por quê? Porque é a origem do nosso fundador. E com o fundador, ninguém fica questionando a vida dele, não é certo? Então, eu coloquei essa primeira lição para dar essa sustentação, porque a gente iria aplicar, toda a lição nós aplicamos princípios bíblicos, né? Tá? Então, isso foi a primeira lição. A segunda lição, responsabilidade socioambiental, eu vou falar só de alguns deles, tá? Porque se eu for falar de tudo, eu acho que eu vou levar a noite inteira aqui com vocês. Essa responsabilidade socioambiental não veio nem do meu pai e não veio nem de nós, filhos. Ela veio de funcionário da empresa. E quando colocaram isso, porque nós trabalhamos em cocriação, né? E a cocriação, a gente permite que as pessoas discordem daquilo que foi colocado e acrescente, né, mude. E entrou esse negócio de responsabilidade socioambiental através de uma das empresas. Quando ela entrou, eu particularmente não gostei. Eu falei, mais uma dessas coisas meio chavão, né? Sabe esse negócio de moda? Que vai entrando, entra. Tanta coisa já entrou na vida, né? Reengenharia, não sei o que, tal, né? Muita coisa, não é? Morreu tudo, né? E eu achei que era uma, mas falei, bom, tá bom, não vamos acolher. E teve um momento que eu tive que escrever, estava escrevendo uma mensagem toda semana. Eu escrevia uma mensagem para os nossos funcionários para falar sobre alguns valores. Eu usei em forma de conto, né? Criei um conto, né? Eu não sou escritor, mas meu filho me deu umas orientações lá e falou, tá bom. Então eu contei em forma de conto, né? E quando eu cheguei nesse ponto de responsabilidade socioambiental, eu falei, e agora, hein? O que eu vou escrever nesse negócio aqui? Mas aí eu comecei a estudar um pouco, aprofundar um pouco mais. E eu descobri, na realidade, que responsabilidade socioambiental é o guarda-chuva de todos os valores da Jato. E eu vou explicar por quê. Quando você vai para a responsabilidade ambiental, não é? Aí o texto, voltando um pouco antes, certa ocasião, uma pessoa chegou para Jesus e perguntou, Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando eu li esse texto, falei, uau, responsabilidade ambiental é amar a Deus. Né? E aqui fala, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E como é que eu capturei esse lado de amar a Deus na área ambiental? É na criação. Deus criou isso, criou aquilo, e Deus chegou para os homens e falou, cuida disso. Deus nos deu uma responsabilidade para cuidar do jardim do Éden, para cuidar da natureza. Então, quando você pensa um pouco, né, eu vou usar assim, um exemplo para talvez fique assim, mais próximo da gente. Vamos supor que você construiu uma casa belíssima, né? Casa dos sonhos, você colocou cada detalhe lá, cada cor, cada objeto, você construiu uma casa, porque você queria morar lá. Mas por uma razão ou outra você teve que mudar de cidade. Aí você chega e vende a casa, né, e vai embora. Passado anos, né? Você volta para a cidade e você está muito curioso de saber como está aquela casa dos sonhos que você construiu com tanto carinho. O jardim, o muro, as janelas, tudo muito bem pensado, naquele carinho total. E quando você chega naquela casa, o que você encontra? Muro caído, janela trincada, parede mal pintada. Você que criou aquela casa, que você fez aquela casa, aquilo dá um desânimo, uma tristeza enorme, não é? Não é verdade?
Quando você colocou tanto carinho e você vê tudo desmoronando, dá uma tristeza. Eu acho que Deus, quando olha lá e fica olhando esse mundo que nós estamos aí, acho que ele sente a mesma tristeza. Que nós estamos destruindo aquilo que Deus criou. É a criação de Deus. Então, quando eu trago esse negócio de responsabilidade ambiental, né, como amar a Deus, amar a criação de Deus, eu acho que fica tudo muito simples para a gente começar a falar sobre sustentabilidade, todas essas palavras novas que vai surgindo. Mas se a gente simplesmente souber, falar, gente, nós vamos cuidar daquilo que Deus nos colocou para cuidar. Vamos cuidar direitinho, vamos fazer direitinho. Você sabe que isso muda todo o nosso comportamento, não é verdade? Quando você fala, não, tem que obedecer à lei, é o governo e tal, é uma coisa assim, né, meio que reativa. Mas quando você fala, não, nós estamos cuidando da criação de Deus, da beleza da criação de Deus, isso toma outra forma, outro contorno, né? E responsabilidade social, sócio, né? Responsabilidade socioambiental social, é amar ao próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós também temos uma responsabilidade. Amar ao próximo não é para nós uma opção. É um mandamento. É um mandamento. Deus nos ordena, né? E a referência é você amará a você mesmo, não é? Então, quando você tem responsabilidade socioambiental, são 2 mandamentos de Deus que são colocados, e nós, se nós cumprirmos esses mandamentos, então estamos respondendo a esse lado do responsabilidade socioambiental. E sabe de um detalhe interessante, né? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por isso que eu falei para vocês que responsabilidade socioambiental passou a ser guarda-chuva de todos os outros valores que a gente tem. Porque assim também é a Bíblia. Tudo que vem está debaixo de amar a Deus e amar ao próximo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, para a gente entender realmente o Evangelho, com uma simplicidade tão grande, é saber que esses são o que Jesus disse, amar a Deus e amar ao próximo. Não é? Então, esse é uma das coisas que a gente passa dentro desse curso, que vem, né? A gente explica sobre isso. Próximo slide. Bom, agora eu ajuntei vários valores, porque eu sei que o tempo nosso não vai permitir a gente fazer tudo. 3 virtudes, né? Honestidade, humildade e simplicidade são 3 virtudes que eu ajuntei em um só. Eu criei essa palavra 3 virtudes, né? Se um dia vocês encontrarem isso no dicionário futuro, vocês podem saber que foi criado por mim, tá? Porque eu peguei todos os da humildade, simplicidade e honestidade, todos são sufixo-dade, né? Então, falei, deixa eu pegar e colocar 3 virtudes, né? E ficou muito bom, porque hoje na empresa todo mundo sabe quando fala isso, ele sabe o que é. Trabalhar duro como forma de prosperar, nós somos uma empresa que trabalhamos, queremos crescer a empresa com trabalho, com suor, não é? Porque existe um versículo que diz, tudo que ganha fácil desaparece, né? Mas aquele que você ganha através do seu suor, esse permanece. Mesmo que seja um pouco de dinheiro, esse permanece. Se você ganha um bolo de dinheiro sem suor, sem sacrifício, isso vai embora, né? Cliente feliz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você vai atender o seu cliente como você gostaria de ser atendido, não é certo? Espírito inovador, esse é um lado muito interessante, o espírito inovador, porque é outra área da criação de Deus. Deus fala que criou o homem à imagem de Deus, o criou. O que, de fato, nós temos a imagem ou a semelhança de Deus? Será que é por causa do nosso corpinho assim? Garanto que não, não é? Não é pelo nosso corpo, não é? Mas sabe, dentro de toda a criação de Deus, só existe um ser que tem capacidade de criar.
somos humanos. Ninguém mais. Às vezes a gente fala, o João de Barro faz uma casinha, né? Que maravilha, né? Mas ele não faz um prédio de 10 andares, faz, não é? Ou, né? Coloca ar-condicionado lá, né? Não faz. Né? O macaco também não faz, computador. É ser humano, né? Então nós somos feitos a imagem de Deus pelo lado de capacidade de criação. E sabe o que acontece? Nós estamos destruindo isso na nossa sociedade. Tem um cara chamado George Lang, que ele trabalhou para a NASA para recrutar profissionais, né? Profissionais bem qualificados e de muita criatividade. E ele conseguiu contratar, suprir a NASA com os funcionários, mas depois ele pegou o conhecimento que ele tinha, ele começou a tentar acompanhar qual era a dinâmica longitudinal na vida das crianças. Então pegou crianças de 5 anos e começou a fazer uma medição de índice de capacidade criativa. Não sei o que ele usou lá, tá? Depois, para 10 anos, ele mediu essa mesma criança com 10 anos, fazendo a mesma medição de criatividade. Foi passando. Toda criança pequenininha, de 5 anos, tem algo acima de 90% desse indicador de criatividade que ele tinha. E à medida que o tempo vai passando, e o cara fica já adulto, sabe quantos por cento desse índice de criatividade permanece, em média, na sociedade hoje? 2%. Então, a nossa sociedade, a forma como nós desenvolvemos o nosso mundo, ele mata a criatividade na vida das pessoas. As escolas matam, as empresas matam, quem sabe a igreja também mata a capacidade criativa, às vezes. Agora, se Deus nos colocou a capacidade criativa, é para a gente esconder ou é para a gente usar? Ponto para pensar, tá? Todos vocês. Nós temos desenvolvido lá em Pompeia alguma forma educacional que a gente estimula, né, as pessoas a serem mais criativas, né? Muito bom. Onde que eu parei? Inovação. Tá. Evitar dívidas, honrar compromissos, não vou tratar disso, desenvolver a nossa gente. Desenvolver gente é fundamental. Hoje, quando a gente vê a sociedade hoje, o que a sociedade de hoje precisa? É gente capacitada, com caráter e tudo mais, né? E eu vou falar do 10 para vocês, porque esse 10 é único, né? Na realidade, foi eu que foi eu que, através da minha influência, o meu entendimento da palavra de Deus, trouxe isso para ser um dos valores da Jato. Não era. Não é? Então, diz assim, evitando tirar de outras empresas. E a imagem que eu uso lá são os 10 mandamentos. O 10º mandamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçará, né, o animal do próximo, a propriedade do próximo, e não cobiçará o servo ou a serva do próximo. Servo e servo hoje é empregado, né? Alguém que trabalha em outro lugar. Não cobiçarás. Ele está entre os 10 mandamentos. Deus podia ter colocado mais, né? E a Bíblia tem uma enormidade. Mas aqui acho que Deus compactou. Se vocês conseguirem vivenciar esses 10, vocês já estão muito bom. Não é? Então, nós na empresa adotamos o seguinte. Nós evitamos tirar funcionários de outras empresas. Então, se alguém está trabalhando numa outra empresa, a gente não vai lá oferecer melhor salário, melhor condição para trazer essa pessoa para cá. Nós não fazemos isso. E muitas vezes aparece no RH alguém e fala, olha, eu trabalho na empresa tal, mas estou querendo sair de lá, já estou saindo e tal. Falei, não, nós não podemos fazer isso. Se você se você saiu da empresa, a gente até pode conversar, mas... Não é? E muitas vezes as pessoas vêm e pedir emprego e a gente então faz o seguinte, pergunta para ele, posso ligar para o seu chefe ou a sua empresa para saber se você está disponível? Muita gente fala não, né? Porque ele
Se a gente perguntar, ele vai levar o chumbo lá, né? Então, muita gente não quer, mas alguns falam, pode ligar. E a gente liga. E liga lá para o responsável e fala, olha, o fulano está aqui, está pedindo emprego aqui na empresa, né? Nós temos vaga para ele, mas nós temos um valor de não tirar funcionário de outra empresa. Então, a gente consulta, porque de repente, não é? A empresa fala, graças a Deus que ele vai sair, porque eu não consigo pagar o salário dele mais. Não é? Então, aí a empresa libera, né? Ou a empresa pode dizer, não, de jeito nenhum, ele não tá disponível, não, e a gente não contrata. Então, esse é um valor singular na nossa empresa. Eu não conheço nenhuma empresa que faz isso, né? Mas ela extrai da Bíblia, né, gente? Não é? Então, esse é um valor que a gente também... Aí a gente começa a perceber que a Bíblia funciona na vida real também, na verdade. Também funciona, né? Bom, o próximo é Bunpuku, felicidade em compartilhar. Essa palavra vem do japonês e um dos valores da nossa empresa é poder devolver para a sociedade, para os colaboradores, aquilo que a gente ganha. Não é? Então, isso faz parte. Por isso que nós mantemos uma fundação enorme, não é? Que passam pela Fundação Shoji Nishimura, hoje em torno de 5 mil alunos por ano, não é? No curso superior, curso técnico, ensino médio, fundamental e ensino infantil. Nós temos lá um grupo grande, um campus muito importante, né? E faz parte, eu entendo o seguinte, o dia que a gente deixar de contribuir, eu acho que um dos valores está sendo perdido, e isso vai deteriorar possivelmente o futuro da empresa. Portanto, tirar dinheiro do bolso para poder fazer investimento, né, em alguma coisa para fora da empresa, na realidade, para nós, é um valor que precisa ser mantido para que a gente possa continuar sonhando com o futuro. Né? E eu acho que isso é muito legal. E a palavra Bunpuku, o kanji Bunpuku, uma vez estava um pastor japonês passando, eu estava levando ele para ver as instalações, e aí nós temos um quadro escrito Bunpuku, né? Ele parou, como todo japonês fica, bota a mão no queixo, fica olhando, falou, o que será que está escrito aí, tal, a raiz, o cara tenta saber a origem, né? Perguntou para mim, Jorge, você sabe o que está escrito aí? Eu falei, sim, é Bunpuku. Né? Falou, mas você sabe a raiz desses kanji aí? Aí ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, sabe, essa raiz desses kanjis aqui, ela tem a mesma origem da palavra dízimo. Falei, eu fiquei assustado. Falei, uau! Não é? E isso, então, é uma das coisas que a gente tem feito. O 12, ninguém cresce sozinho, eu não vou passar. O 13 também eu não vou passar, por causa do tempo. E aqui eu estaria entrando na área de filosofia, mas eu vou passar tudo isso aqui porque eu não tenho tempo para passar depois das 10 horas, né? Então eu vou passando. No 9, vai passando aí até isso, 9 aí. De geração em geração, né? Essa é uma das lições que eu tenho no curso de filosofia. E aí a gente explica que o impacto que a gente gera, ela reverbera através de 5 gerações. Tem um estudo do Jonathan Edwards que vai mostrando sobre isso, né? Então, se a gente é consciente ou não, se a gente faz as coisas ou não, o fato é que isso vai reverberar ao longo do tempo, positivamente ou negativamente, né? Então, quero aqui usar esse próximo... tem um videozinho da minha transição de pai para filho, né? O meu filho transicionando, porque eu continuei por um tempo como conselheiro da Holden, não é? Mas nesse dia, ano passado, dia que era mesmo? Outubro, né? 7 de outubro.
Eu fiz a transição para o meu filho. Eu queria passar esse vídeo de transição porque o que me convidaram aqui para falar foi sobre a questão de preparação das gerações futuras, né? E aqui então é mais um ato, né, de como que nós procedemos para fazer a transição para o nosso filho. Sem dúvida tivemos muitos aprendizados. É o algodão no meio dos copos de cristais. Ele é um homem realmente que aplica a palavra de Deus no dia a dia dele. Eu estou muito feliz, né, por esse momento. Hoje não é simplesmente uma celebração qualquer, né? Ela é a sucessão, ela é uma passagem, ela é uma fase, ela é um ciclo que se encerra. A partir do dia de hoje, toda a responsabilidade, todas as decisões, 100% de tudo está nas mãos da terceira geração. O grande legado que o Jorge deixa para nós, família, grupo empresarial, com certeza não dá para fugir do legado da paz. O Jorge ele trabalhou incansavelmente para a paz da família e também para a paz do nosso ambiente de trabalho. Por algum motivo ontem me veio a figura do pai e da mãe do Jorge, do meu avô Sunji e da minha avó Chia. E eu pensei que talvez no final da vida deles, o maior anseio que eles tinham ou poderiam ter era de ver os seus filhos andando juntos, unidos e andando na verdade, na palavra de Deus. E hoje eu acho que eles devem estar muito orgulhosos e felizes e em paz, lá no céu, sabendo que todos os filhos, apesar das suas diferenças, das suas dificuldades, eles cumpriram com amor e responsabilidade o seu papel. E eu, pessoalmente, eu posso dizer que eu sentirei muito sua falta. Suas ponderações, seu equilíbrio, né? O Jorge é tipo um lugar seguro que a gente busca aconselhamento em decisões difíceis, né? Muito obrigado. Como o Senhor me ensinou, uma porta precisa fechar para outra porta poder se abrir. E agora você tem um novo ciclo, Jorge. Talvez um novo propósito que vai ser descoberto ainda. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo homem de Deus, pelo que o Senhor é, mas muito obrigado pela bênção geracional que o Senhor trouxe para a nossa família, para a terceira e para a quarta geração. Queria dizer para você que você fez um belíssimo trabalho. Foi muito bom a liderança de você e a gente poder, na maior harmonia, tomarmos as nossas decisões. Em nome dos irmãos todos, nosso agradecimento, um bom trabalho que você fez. E desejar ao Joe um belíssimo trabalho, está começando agora, novinho ainda. Parabéns, viu? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, de compartilhar o fim de um ciclo, né? Falo assim, terminamos um capítulo, né? Essa corda significa continuidade. Isso é o simbolismo, né? Primeiro o simbolismo daqui é que essas cordas não é a mesma corda, são cordas distintas. Esse lado, né, simboliza nós, a segunda geração. Agora, o Joe é a outra geração, são cordas distintas, mas existe uma continuidade aqui. Mas eu estou muito confiante de que a jornada continua, né, com a próxima geração, né, e por isso nós estamos aqui. Existe uma coisa que nós queremos levar para frente, não é? Agora o Joe, representando as Elanes, ele também é o guardião de todos os valores, a continuidade do legado, que foi de Sunji para Jorge e de Jorge para Joe. Acho que hoje é sobre você, né, pai?
E você termina essa fase com a minha maior alegria, que é de ser o meu grande pai. Eu tenho muito orgulho de você e também muita admiração pelo que você tem se tornado. Então, muito obrigado. Eu agradeço muito a confiança que vocês têm depositado em mim ao longo desses anos. E eu faço também os meus votos finais pelo compromisso de honrar a posição que eu estou ocupando, a função que eu tenho a partir de hoje oficialmente, que hoje entrega esse espaço de crescimento e também espaço de ocupação para o meu futuro daqui em diante. Senhor, nós estamos aqui num momento tão especial, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida deles a sabedoria que ele precisa, o entendimento que ele precisa, o amor que ele precisa, Senhor, para cumprir, Senhor, aquilo que é o desejo do teu coração, Senhor. Eu abençoo a vida deles, Senhor. Dá, Senhor, tudo que ele necessita. E a bênção é liberar para prosperar. Que ele possa ser liberado, Senhor, para poder prosperar e ser quem ele foi chamado a ser pelo Senhor, Pai. Todos os potenciais e qualidades. Por isso, nessa manhã, eu abençoo a vida de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado. Xindi, 1 minuto para as 10 horas. Estou entregando a tua palavra de volta para você. Muito obrigado, gente. Nós gostaríamos de agradecer, né, o Jorge, com toda certeza, né, todo esse esforço, com toda certeza tem frutos, e a palavra do Senhor realmente nos orienta para que os nossos frutos permaneçam. Eu tenho certeza que Deus tem capacitado para que, né, todo esse esforço realmente possa gerar frutos para as futuras gerações. Então, muito obrigado. Na verdade, assim, né, eu sinto no coração, né, de fazer algo um pouco diferente, na verdade, né, com a autorização do pastor Shinji aqui. A gente tem visto que grande parte, né, dos esforços da família Nishimura tem sido para que os valores, né, do fundador, no caso seu pai, possa ser preservado para as futuras gerações. E grande parte desses esforços estão em criar estratégias, grande parte deles firmados na palavra, para que as futuras gerações possam também fazer essa continuidade, como foi mostrado naquela corda, né? São cordas distintas, mas existe uma continuidade. E daqui a pouco a corda muda de cor, certo? Mas existe um princípio, né? E esse princípio vai transitando entre as gerações. Então, eu gostaria, sinto no coração, né? E como terceira região, gostaria de chamar o Sérgio e a esposa aqui na frente, certo? Mas eu sinto que algo realmente que possa realmente vir de Deus mesmo, né? O Sérgio, todos nós sabemos que ele está realmente como presidente, né? E eu creio que como presidente existem desafios. Eu creio que um dos grandes desafios, com toda certeza, é realmente fazer com que as futuras gerações, e aqui nós estamos aqui em várias gerações, para que as futuras gerações realmente possam preservar os valores, aquilo que realmente Deus nos deu, né, com toda certeza, os nossos pais. E eu gostaria que você pudesse, né, se levantar. Eu gostaria, como terceira região, né, pudéssemos abençoar a vida do nosso presidente. Eu sinto para que nós possamos orar, né, assim como o Jorge,
ele era autoridade. E dentro dessa autoridade, Deus usou para que ele pudesse, com sabedoria e graça, conduzir a empresa não só por uma prosperidade financeira, mas por uma prosperidade como um exemplo de uma empresa que pode prosperar não só num segmento financeiro, mas pode proporcionar alegria para os funcionários que ali trabalham, possa causar alegria principalmente na família Nishimura e possa realmente causar um bom impacto em toda aquela cidade a qual realmente está. Então, se você realmente puder, fundo do seu coração, abençoar, eu creio que o serviço e o desafio, ele é árduo, mas nós, como terceira região, eu sinto no coração da gente abençoar a vida do nosso presidente. Em nome de Jesus. Amém. Ore conosco. Querido eterno Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade tão importante de estarmos recebendo, Senhor, ó Deus, de termos sabedoria e graça para que nós possamos transmitir para as futuras gerações, meu Pai, princípios e valores que realmente vão acompanhar e vão realmente causar um grande impacto, Senhor. E nós, como igreja, meu Pai, queremos abençoar a vida, Senhor, do pastor Sérgio Assa, como presidente da nossa denominação, ó Deus, cuja responsabilidade é fazer com que os princípios e valores de Deus possam ser preservados, meu Pai, para as futuras gerações, para que a Igreja Holiness possa prosperar, meu Pai, firmados em princípios e valores, meu Pai, realmente que possam convergir para o reino de Deus, Senhor. Ó Deus, meu Pai, nós abençoamos, Senhor, meu Pai. Ó Deus, nós como terceira região, como irmãos, Senhor, dentro do mesmo propósito, Senhor, nós queremos abençoá-lo, Senhor, meu Pai, como autoridade dentro da nossa denominação, para que ele prospere, seja usado, crie estratégias, ousadia, Senhor, que ele possa, Senhor, meu Pai, ter bastante amor, meu Pai, para que ele possa, ó Deus, meu Pai, criar dentro realmente daquilo que tu queres, meu Pai, uma igreja forte, uma igreja, Senhor, firmada em princípios e valores, criando uma nova geração de líderes, Senhor, meu Pai, que realmente obedecem, ouvem, Senhor, e amam a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos também toda a sua família, abençoamos seus filhos que realmente já estão realmente no ministério. Ó Deus, que em nome de Jesus a bênção realmente seja até 1000 gerações para aqueles que te buscam, Senhor. Por isso nós oramos e te agradecemos. E nós, como terceira região, abençoamos, Senhor, a presidência e toda a sua equipe, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, vamos sentar. O Jorge, ele mostrou vários livros aqui, né, e ele vai estar presenteando algum desses livros, está ali, né, vocês já viram a gente carregando. E o Felipe Nakamura, nosso pastor, ele vai fazer esse momento de sorteio. Como ele é mais jovem que a gente, ele tem uma tecnologia ele avançada, né, do que a gente pegar papel e sair procurando e colocar o seu nome. Ele vai explicar como que é aqui.